E aí, galerinha do YouTube, tudo certo com vocês? Espero que sim. Tio Vini de volta. Falei que eu não ia demorar pra aparecer por aqui, não é? Pra quem perdeu aí, eu respondi uma tag recentemente e também fiz uma live já esse ano. Então, se quiser, segue o canal, vai nos meus vídeos aí que tem muito vídeo bacana pra acompanhar, fora toda a coleção de vídeos aqui do canal. Bom, hoje eu trago pra vocês um vídeo de resenha. Faz tempo, né, que eu não faço resenha aqui no canal. Tem alguns materiais pra fazer resenha, quero trazer pra vocês resenha de outros lápis aqui. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre um lápis de uma amiga, tá? Uma amiga deixou aqui comigo. E é um lápis que a gente não encontra ele aqui no nosso país, mas é um lápis bem interessante aí pra quem viaja pra fora. Eu achei bem legal. Eu tô falando dos lápis da Blick, tá? Blick é uma empresa, né? É uma loja que tem lá fora. E eles têm essa linha chamada Blick Studio, tá? Que é uma linha bem bacana. Aqui fala que ele tem uma pigmentação forte, nananã, mas ele é um lápis bem resistente também. Ele se mistura muito bem, né? Por isso que aqui tá falando da questão dos blends dele. Aqui ele fala um pouquinho mais sobre ele, né? Que ele tem uma grade profissional, enfim. Pigmentos de altas qualidades e tudo mais. Ele é um lápis bem macio. Nessa lata vem essas cores. Existe até de 72 cores, tá, pessoal? Então, assim, para quem quiser aí ver melhor, existe até de 72 cores. É um lápis que eu confesso que se eu viajasse para fora, nunca viajei para fora, mas se eu viajasse para fora, seria um lápis que eu compraria, porque ele também tem um preço bem acessível, tá? Eu entrei no site da Blick, você pode entrar aí na sua casa. Entrei no site da Blick e o preço é muito bacana desse lápis. Ele é um lápis que tem um bom preço e uma boa qualidade. É óbvio que pro nosso país, com importação, nananã, nananã, fica muito caro. Mas para quem vai para fora, é um lápis que vale bem a pena. Se eu viajasse, eu compraria provavelmente o de 72 cores, porque eu gostei do produto. Ele vem nessa lata, tá? Uma lata fininha. Você abre ela assim, ó. E aí tem aqui os lápis. Esse dela é de 12 cores. Ela comprou o branco solto, tá? Ela encontrou para vender solto lá na Blick. E ela comprou o branco, só que ela esqueceu de me trazer. Então a gente vai ter só essas cores mesmo, tá? Eu vou aplicando ele aqui no papel e vou falando para vocês um pouquinho sobre ele. Deixa eu só tirar esse desenho aqui. Esse desenho, para quem não conhece, é da minha amiga Leslie, tá? Uma ilustração da minha amiga Leslie, de uma pasta que ela vendeu de desenhos. Mas enfim, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o lápis, vou pegar aqui o preto pra gente começar por ele. Falando um pouquinho sobre o lápis, ele tem uma madeira boa, tá? Ele é um lápis grossinho, ele não é um lápis fininho. Então, assim, ele tem uma madeira boa. O cheiro da madeira é bom, né? Vocês sabem que eu sou um pouco viciado nisso. Vem escrito duas vezes a referência da cor e escrito Blick Studio, tá? Não sei se dá pra enxergar aí. Vamos ver se eu consigo. Ah, creio que tá sim. Tá, então vem escrito a referência duas vezes. Aqui tem uns outros códigos. Acredito que devam ser códigos deles, mas é um lápis bem bacana, tá? Eu não sei se esse 156 é referente à cor. Eu acredito que não. Não, não é, porque outros lápis também têm essa numeração. Então, assim, não tem referência de número, tá? Só vem escrito da onde que ele é fabricado. E aqui Blick Studio Black, certo? Falando um pouquinho sobre como apontar, esses lápis vieram aqui para casa apontados no estilete, que é a forma que ela usa. Porém, eu optei por apontar ele no apontador, tá? Porque eles estavam com as pontas curtas e eu precisava da ponta um pouco mais longa. Falando um pouquinho sobre pigmentação, deixa eu dar um zoom para vocês. Um pouquinho sobre pigmentação. Ele é um lápis que tem um pigmento bem macio, realmente. Espera aí, deixa eu descer um pouquinho. Aqui, ó. Ele é um lápis que, de fato, tem um pigmento bem macio, tá? Aplicando ele assim com a mão bem leve, a gente já vê que o pigmento ali se sobressai. E quando a gente aplica ele com a mão... Aqui eu tô usando papel sulfite, tá? Mas quando a gente aplica ele com a mão um pouco mais pesada, a cor também surge com muita facilidade, tá? E ele é fácil de fazer degradê. Esse é o preto. Deixa eu pegar as outras cores, eu vou ir rapidinho, só pra gente não perder muito tempo. Esse aqui é o marrom, né? Tradicional. Então, ó. Pra quem quer ver um pouco mais do pigmento. Então, assim, ele é um lápis que tem um pigmento gostoso. Ele solta um pouquinho de pó, mas isso acontece muito com lápis macio, né? Uma coisa que acontece muito com prisma, com luminância, enfim. Todos os lápis aí de linha profissional macio e até os escolares também. Esse aqui é aquele vermelho indiano, que é bem famoso, tá? O que eu achei da seleção de cores, essa lata de 12 cores, eu senti falta de rosa, eu senti falta do branco. Eu acho que as empresas perderam um pouco essa característica de colocar o branco, né?
Nem a Faber do Brasil mais coloca o branco nas latas de 12 cores. Eu acho isso um pouco triste, porque é uma cor que eu uso bastante, tá? É um lápis que eu uso bastante. Esse aqui é um verde escuro. Então, assim, eu acho meio triste. Como acontece em todo lápis, alguns pigmentos são mais macios. Uma coisa que me surpreendeu um pouco nesse lápis foi a questão desse verde ser muito macio, porque geralmente lápis macio, o verde é seco, né? E aqui isso não acontece. Aqui a gente tem esse verde aqui. Não veio um verde claro, por exemplo, né? Então, isso é meio estranho. Apesar desse verde ser mais claro, não é o verde claro. Então, acredito que a ideia deles, mesmo até por preço e tudo mais, é que a pessoa ou compre o de 12 cores e umas cores extras, ou compre já logo o de 72 cores, né? Até porque eles têm um preço bem acessível. Quando eu digo acessível, pessoal, não é que é barato, tá? Óbvio que um lápis profissional nunca vai ser tão barato. Mas, enfim. Temos esse azul claro aqui, né? Ó. Assim, vocês observam que o tempo todo o pigmento é muito bacana. Eu acho até que é um pouco fiel à madeira, o que é meio raro, né, nos lápis hoje em dia. Então, assim, isso é uma coisa que me agradou. Pra quem me segue, ó, um azul escuro. Pra quem me segue há muito tempo aí, sabe que uma das coisas que eu amo do Luminance, por exemplo, é o fato da cápsula que eles chamam, né, que é a parte de trás do lápis, lá só o finalzinho do lápis, que é onde é colorido, ser exatamente da mesma cor do pigmento. Então é que eu também senti que isso acontece, tá, ó. Acontece com uma certa facilidade. Pra quem quer saber mais daquele desenho que eu mostrei no comecinho da live, eu vou deixar o Instagram dessa minha amiga passando aqui, tá? Aí vocês podem dar uma olhada. Então, ó, a gente tem o Violet, né? E violeta, né? Roxo. E tem uma cor bem bonita. Eu tenho... Eu costumo dizer que eu tenho um pouquinho de problema com roxo, porque eu sempre acho... Peraí, deixa eu segurar o papel. Folha fina é terrível. Porque geralmente eu sempre acho que o roxo não é pigmentado ou não é bonito o bastante. Isso não acontece tanto aqui, tá vendo? Mas ainda assim eu achei mais seco. Eu sempre acho que o roxo é uma cor mais seca. Talvez seja essa mistura toda. Aqui a gente tem o Carmine, enfim, né? Vermelho carmim. E também extremamente pigmentado. Eu achei todos extremamente pigmentados, tá? Alguns são mais secos, outros mais macios. Isso acontece com todo lápis de cor. Mas eu achei todos bem pigmentados. Se fosse para comparar, eu compararia ele um pouco com policromos, tá? Eu acho que ele tem aquela resistência do policromos. Esse aqui é o Vermilion. Geralmente eu deixo acelerado, né, o teste de cor, mas eu acho que aqui nesse caso não tem necessidade, até porque como são só 12 cores, não vai tanto tempo assim. Agora a gente vai pro laranja. Tá? Ó, laranja. Então assim... Mas no geral o que eu quero dizer é que eu gostei muito dos lápis. Como eu disse, eu investiria sim o dinheiro, porque eu acho que o preço que está sendo cobrado nele lá fora é um preço que vale a pena. Uma pena que só seja possível comprar. Eu acredito que até tenha como trazer ele para cá, mas é muito mais fácil comprar lá, né? Até pelo preço, porque tudo que a gente traz para o nosso país, infelizmente, fica muito caro e acaba não compensando. Confesso que eu adoraria ter uma lata dessa grande e pintar bastante com ele, porque realmente me agradou. Eu vou tirar um pouquinho do zoom. Me agradou muito a tabela de cores também. Eu acho que a tabela de cores é bem legal, ó. Acho que a tabela de cores é bem legal. Então, assim, eu compraria, eu vi a tabela de 72 cores e gostei bastante. Tá? Eu vou mostrar pra vocês, que eu acabei esquecendo. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da mescla dele, como é que funciona. Pera aí. Zoom. Vou mostrar um pouquinho da mescla dele, como é que funciona. Eu vou misturar o azul com o amarelo. Tá? Então eu vou fazer ao contrário, tá? Porque geralmente o que acontece? A gente cria aquele degradê bem levinho com lápis. Eu vou aplicar ele aqui mais intenso pra gente ver o poder que ele tem mesmo, né? Porque, teoricamente, fazendo de tomzinho 2 em tomzinho 2, que é aquele que a gente faz assim, ó, né? Por exemplo, assim praticamente qualquer lápis mescla, tá? Independente do
ser profissional, ser escolar, independente de ser um lápis um pouco mais duro, um pouco mais macio, sempre funciona. Então eu vou fazer assim um pouco mais intenso pra gente ver o que acontece. E aí eu vou aplicar o amarelo. E aí vocês já observam que assim, eu não preciso nem dizer muito, né, ó. Já fez o verde ali, ele até tem um arraste bacana. Então assim, sem sombra de dúvidas ele funciona muito bem na mescla. Eu acho que dá pra vocês enxergarem claramente aí. Opa! Ó. Dá pra enxergar claramente que aqui virou um verde bem bonito, tá? Eu testei isso com outras cores e eu observei que ele realmente funciona desse jeitinho, tá? Se a gente aplicar aqui, por exemplo, um vermilion, ó. Esse é o vermilion? É. Se a gente aplicar aqui o vermilion, por exemplo. Então, assim, ele funcionou aplicando com a cor já mais intensa. Imaginem vocês se a gente fizer ele com a mão bem levinha. A mescla que esse lápis tem. Ele realmente funciona muito bem. Ó, vou aplicar aqui. Ó, e mais uma vez, sem sombra de dúvida, a gente já visualiza o laranja. Olha o arraste que tem. É muito legal. Ó. Tá? Então a gente observa que eles funcionam muito bem. A mescla é muito fácil. Faz tempo que eu não testo um lápis com uma mescla tão fácil assim. Eu confesso que eu acho que o último que eu testei assim foi o próprio Luminance, porque alguns lápis têm dificuldade para fazer isso. O Polychromos é um dos lápis que tem bastante dificuldade para fazer essa mescla rápido. Com o Polychromos, às vezes, a gente tem que fazer uma camada intermediária. O Polychromos funciona geralmente assim, ó. Se a gente aplicar, ao invés de aplicar assim, se a gente aplicar ele, tipo, assim, ó. Aí aqui ele fabrica um verde bonito. Aí você vai vir com amarelo, depois vem com azul, amarelo, azul. E aqui vocês veem que mesmo com a mão pesada, ele fez uma cor bonita. Ó, eu peguei o azul escuro, vamos aproveitar para fazer um segundo teste. Vou fazer assim. Infelizmente eu não vou ter o branco, tá? Pra testar o arraste, mas a gente viu que com outra cor o arraste já é fluido, né? Então, ó, aplicando desse jeito, e agora eu vou passar o amarelo aqui. Só pra gente ter uma base do que acontece. Ó. E não dá outra, tá, pessoal? Ele vira um verde. Óbvio que um verde diferente daquele outro ali. Porque ele usa um azul claro, mas ó. Não tem dúvidas que ele sempre vira um verde. É um lápis que realmente tem uma qualidade muito boa. Eu não sei dizer pra vocês em relação à luz, qual é a resistência dele à luz. Mas eu nunca tive problema nem com lápis escolar, com proteção à luz, tá? A gente tem aí o Polychromos, que tem uma resistência fantástica. A gente tem o Luminance, que tem uma resistência fantástica também. Temos alguns da Koh-i-Noor, enfim, toda empresa tem os seus com seus lápis com resistência fantástica à luz. Mas eu nunca tive problema com nenhum, porque geralmente eu aplico um spray de verniz por cima que protege, ou eu pinto muito intenso também, o que geralmente, mesmo quando perde um pouquinho da intensidade, a cor continua ali. Ou também existe a questão de eu guardar em pasta, né, meus desenhos. Então raramente estão expostos e quando estão expostos, geralmente eu uso proteção. Mas eu acredito que pelo pigmento de alta qualidade desse lápis, ele deve ter uma resistência brilhante à luz, tá? Então, assim, é um lápis que eu recomendo muito fazer pintura com ele. Quer ver? Eu vou pintar. Deixa eu ver. Vou pintar aqui um pedacinho pra vocês. Pintar, sei lá, vamos fazer aqui, ó. Essa maquiagem. Então, assim, ele é um lápis que eu recomendaria muito. Eu acho que ele é um lápis fácil de trabalhar, tá? Deixa eu só travar o foco ali. Aí, travei. Eu acho que ele é um lápis fácil de trabalhar. Vocês veem que ele é muito macio, ó. Esse papel é um pouquinho mais grosso, esse papel do desenho. E assim, ele é muito macio, ele sai numa facilidade, eu não tô colocando força nenhuma aqui. Coloquei um marrom, vamos pegar esse vermelho indiano aqui que eu gosto. Pra transição. Então assim, ó, vocês veem que um lápis, uma cor conversa muito bem com a outra. É muito rápida a aplicação. Ele é um lápis que realmente não sofre na hora da aplicação. Então assim, eu gostei bastante. Deixa eu pegar um laranja. Ó, eu gostei bastante. Eu fiquei bem surpreso, na verdade foi uma grata surpresa descobrir que ele não era extremamente caro. E o fato de ser criação, enfim, né, ser de uma empresa, não ser de uma fábrica super famosa, tipo uma Faber-Castell da vida, isso me surpreendeu bastante. Como eu disse, ó, ele mescla muito fácil, tá? Ele não tem um mínimo de dificuldade para mesclar, então assim, vocês veem que
Se vem com muitas cores e ele continua funcionando, funcionando, funcionando. Eu posso até criar um pouquinho aqui, ó. Vou pegar o vermelho. Fazer com a mão bem levinha. Ó. Ele tem uma facilidade incrível de mesclar cor. Posso colocar um pouquinho de azul claro. Então assim, eu gostei porque eu amo lápis macio que eu posso trabalhar dos dois jeitos. E esse é um dos lápis que eu posso fazer isso. Eu posso tanto trabalhar com ele com a mão assim mais levinha, como eu posso trabalhar com ele com a mão bem tensa, tá? Então isso me chamou muita atenção. Porque o Shake tá ali nos espirros doido. Porque geralmente a gente não encontra tanto isso no mercado. Enfim, foi um lápis que me agradou muito, de verdade. Já falei isso diversas vezes no vídeo, mas é porque eu realmente gostei. Eu achei que ele tem. Até se a gente pegar aqui o preto, por exemplo, ó. Quer ver? Deixa eu finalizar. Deixa eu só colocar os lápis na lata, vocês sabem que eu sou sistemático com lápis na sequência certa. Mas ó, vou reforçar esse delineador aqui. Ó. É muito bonito. Fica muito intenso, tudo fica muito intenso. Então, assim, eu realmente gostei disso. Tá vendo só? Vamos fazer tipo um olho verde. Eu vou fazer o olho verde. Tem verde aqui pra criar, mas eu vou fazer o olho verde misturando cores pra gente testar ainda mais essa questão da mescla. Então, ó, por exemplo, vou aplicar o azul escuro. Ó. Apliquei o azul escuro. Pegar agora o azul claro, vou esfumar esse azul escuro. Ó lá. E agora eu vou pegar o meu amarelo. E assim, gente, não tem erro. Né? Ele só ele só faz a cor e meio que não se incomoda com nada. Então, assim, não tenho o que questionar. Eu acho que isso meio que mata todas as dúvidas. Aqui, ó, deixa eu reforçar. Ó, você vê que um lápis pega por cima do outro, né? Eu tô vindo com preto agora. E, ó, realmente não tenho dificuldades. Ó, eu poderia fazer um acabamento aqui. Enfim. Ele funciona muito bem. Aí, assim, se você fez... Uma coisa que eu gosto de testar. Eu fiz aqui a maquiagem, mas digamos que eu queria algo um pouco mais escuro. Eu vou pegar o marrom e o preto. E aí eu quiser dar um reforço aqui, ó. Mesmo com a mão leve, ele não mancha e ele acrescenta o peso, ó. Tô usando o preto com a mão bem levinha, só para criar mesmo um peso nesse côncavo. E se vocês observarem, ele vai mudando a cor de uma forma sutil. Então, assim, isso é muito difícil, tá? O lápis ser macio é fácil. Muitas empresas têm, mas assim, é difícil o lápis ser macio e ele aguentar tantas camadas. Vou pegar um marrom agora, ó. Eu posso fazer mais. Olha lá. E ele aceita, assim, depois de você trabalhar com a mão pesada, né, na cor, que nem eu fiz no começo, ele aceita depois você vir com o lápis com a mão mais leve. Então, eu achei isso muito agradável. Provavelmente ele não deve ter tanta cera concentrada, tá? Ele deve ter uma cera, primeiro uma cera de alta qualidade, né, isso é nítido. E segundo, a questão de não ser tão, uma cera tão agressiva, tá? Então, assim, achei que funciona muitíssimo bem. Eu acho que ficou nítido aí pra vocês, né? Deixa eu pegar o laranja aqui pra gente ver se... Ó, se eu quisesse até acrescentar cor nessa maquiagem, se eu quisesse pintar, ó, aqui, ó, por exemplo, de laranja, ele funciona muito bem. É fantástico. Eu achei o pigmento muito bom. Ele é um lápis que, óbvio, que assim, se você exagerar muito, vai chegar uma hora que ele vai ficar pura cera. Mas isso acontece com todo lápis de cor, né? Então não é uma exclusividade dele. Mas no geral eu achei que ele é um lápis que trabalha muito bem. Eu achei que o preço dele tá justo, tá? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Achei que o preço dele tá justo. Enfim, eu achei que ele é um lápis que tem sua eficiência. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei testar esses lápis. Quero deixar aqui o meu agradecimento a Gabi, que me emprestou, tá? Então, assim, vou verificar com ela se eu posso deixar o arroba. Se eu puder, eu deixo o arroba dela aqui, que ela também fez uns trabalhos incríveis no digital, no lápis de cor, enfim. E
Obrigado, Gabi. Amei o lápis. Achei bem funcional e é uma possível compra sim, viu? Deixem pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, dizer pra mim o que você compraria, não compraria. Enfim, é isso. Sei que é um material diferente, mas vocês gostam quando eu trago coisa diferente aqui pro canal. Então, um super beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Fui!